Please, allow me to introduce myself. Se vocês não reconheceram este trecho desta música, vocês precisam reavaliar o gosto musical de vocês. Mas vamos à aula. Bom dia. Abra um livro Conquista, capítulo 5, página 3, as questões que ficaram pendentes da última aula. Questões 1, 2, 3 e 4 da página 3. Essas 4 questões referem-se a esse texto aqui da página 3, que é um texto completamente formado por imagens. Portanto, é um texto verbal ou não verbal. Se não tem palavras, é não verbal, né? Pois bem, a primeira pergunta é a pergunta que, como diz o Silvio Santos, seria do Arrisca Tudo, valendo R$1 milhão. A que país se refere essa obra de arte? Como você descobriu isso? O país a qual se refere, Estados Unidos, não, né? Brasil. E como é que você descobriu isso? Pelos elementos de intertextualidade. Por exemplo, existe aqui a bandeira do Brasil. Junto à bandeira do Brasil, nós temos a flora, representada pelas plantas. Observem aqui, ó, em verdinho principalmente, e laranja também, as nossas plantinhas, e a diversidade da nossa fauna. Observem aqui, à direita de vocês, a onça pintada, no centro 2 tucanos, um papagaio, acho que é papagaio azul, eu não sei que espécie é essa. À esquerda de vocês, um tamanduá, né? É assim que vocês descobrem. Portanto, a resposta ao Brasil. Os animais de tipo de folhagem são típicos dos biomas desse país. Além disso, a imagem formada lembra as cores e os elementos da bandeira do Brasil. Copiem isso se vocês não fizeram os exercícios. Ô, senhor, mas como é que eu vou copiar? Diferentemente da nossa aula presencial, aqui você tem a opção de pausar. Vocês me ouviram falar? Pausem o vídeo e copiem, certo? Número 2. Observando os elementos representados, o que se pode concluir? Pois bem, o que se pode concluir, eu acho que vamos complementar a resposta da questão 1, né? É a diversidade da fauna e da flora do Brasil. Fauna, animais, flora, plantas. Observem, gente, que a intertextualidade com outras áreas do conhecimento aqui. Eu poderia muito bem trabalhar esse texto aqui, essa bandeira do Brasil estilizada, numa aula de ciências, numa aula de geografia, para falar sobre biomas, sobre biodiversidade, né? Mas estamos trabalhando isso aqui na aula de português, então que você percebe, conhecimento, gente, cada vez mais intertextual, né? Um dia nas nossas aulas presenciais, de repente a gente fala sobre essa questão da morte do plano cartesiano em detrimento à interdisciplinaridade, mas não é o momento agora. Que sentimento desperta em você essa obra? Por quê? Aqui a questão 3 é bastante pessoal. Por quê? Porque o sentimento que desperta em você é individual, mas já dizia a Ingedor Koh, uma linguista muito famosa para quem faz o curso de letras, o sentido não é um, mas também não é qualquer um. Ou seja, eu tenho possibilidade de interpretação em um texto, mas essas possibilidades se restringem a partir de um elemento comum, que é o quê? A bandeira do Brasil, a biodiversidade aqui destacada, certo? Eu poderia dizer aqui que eu deveria explorar as cores na construção do sentido da pintura e comparar com o nosso sentimento individual em relação à bandeira. Pois bem, poderíamos dizer que a intencionalidade dessa figura seria disseminar um sentimento de identidade nacional, né? E a partir disso a gente pode até pensar numa proposta de produção textual, questionar o quê? O que constitui a identidade nacional? Aliás, a identidade nacional, ela é única ou ela é diversa? O que demarca
a brasilidade, o ser brasileiro, uma unidade constante ou uma diversidade, né? Eu acho que vocês sabem a resposta, né? Porque há vários países dentro do Brasil. Vamos pensar que o Rio Grande do Sul é muito diferente dos estados do Nordeste, que são muito diferentes dos estados do Norte, que são diferentes dos estados da região central e do Sudeste, né? Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, vamos dividir o Rio Grande do Sul por regiões. Temos aqui São Leopoldo, Novo Hamburgo, a região do Vale dos Sinos, a colonização alemã muito marcante, a imigração alemã muito marcante, colonização, perdão, não é colonização, o termo foi errado, a presença de descendentes de alemães. Temos na Serra a presença massiva de descendentes de italianos, né? E na nossa Porto Alegre nós temos essa capital multicolorida, né? Pois bem, aqui então, respondida 3. Questão 4. Essa obra de arte retrata características de qual espaço geográfico? Justifique sua resposta. Olha, pelo que vocês estão vendo, com certeza não é a zona urbana, é a zona rural. Nem só rural, a zona florestal, porque nós esperamos que a parte das nossas florestas estejam bastante salvaguardadas da produção rural, né? Porque bem ou mal é a nossa Mata Atlântica aqui mais ao sul e a floresta tropical mais ao norte, que são o pulmão verde do nosso Brasil. Então nós poderíamos dizer que essa bandeira estilizada representa áreas de Mata Atlântica e de floresta tropical, né? Mata Atlântica mais ao sul, floresta tropical é mais ao norte, certo? Para a nossa próxima aula, portanto, eu peço que vocês realizem a leitura silenciosa, leiam mesmo o poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias, que está na página 4 do capítulo 5. Nós vamos fazer a análise deste poema. Acredito que seja o poema mais famoso do Brasil. O poema brasileiro mais famoso que tem é este, né? Canção do Exílio. Nós faremos uma leitura e uma análise dele na próxima aula. Então, até mais. Nos vemos. Tchau, tchau.